Economia, com Ivana Moreira. Ivana Moreira, bom dia. Bom dia, Paulo. Ivana, os índices de emprego no Brasil são surpreendentes, particularmente porque em outros lugares do mundo nós não temos esse cenário tão otimista. E como é que a gente pode olhar Belo Horizonte sobre esses índices e níveis? Paulo, as notícias são bastante boas para quem mora em Belo Horizonte e está em busca de uma oportunidade de trabalho. Belo Horizonte é a vice-líder no ranking das cidades que mais criaram vagas nesse início de 2011. Foram mais de 17 mil novos postos de trabalho criados entre janeiro e fevereiro desse ano. Só São Paulo conseguiu criar mais vagas do que Belo Horizonte. A cidade, a capital mineira, superou o Rio de Janeiro, que abriu apenas 11 mil vagas novas de trabalho, 6 mil a menos que Belo Horizonte. Não que 11 mil sejam poucas, né, Paulo? Obviamente, o Rio também criou bastante emprego nesse início de ano, claro, mas ficou no ranking atrás de Belo Horizonte. Os dados são do Ministério do Trabalho e foram divulgados agora, eles fecharam o balanço no fim da semana passada. Isso, se é uma boa notícia para o trabalhador, é claro que é uma notícia preocupante para as empresas. Nós já falamos várias vezes aqui na coluna que muitos setores têm enfrentado dificuldade para preencher as vagas abertas na capital, justamente pela demanda tão aquecida, né? Com muitas empresas precisando contratar, a mão de obra começa a ficar escassa. De todas as capitais, apenas Goiânia registrou uma queda no nível de emprego. Ela teve fechamento de postos de trabalho em vez de abertura, para mostrar aí o nível do aquecimento da geração de emprego no país. Como você ia dizendo, Paulo. Para dar uma questão que me vem essa hora é em que setores Belo Horizonte progrediu tanto, em que setores Belo Horizonte se mostra tão pujante? A construção civil é um dos setores que vem puxando isso já há algum tempo e continua num ritmo acelerado, mas também a mineração na região metropolitana e no segmento de serviços. Hoje, o setor de serviços é um dos que estão passando por uma forte expansão e que cria novas oportunidades de trabalho. Por exemplo, lojas de departamentos que ampliaram o número de vendedores, mesmo passado o Natal, muitas empresas mantiveram vagas que em outros anos eram chamadas de vagas temporárias, né? Passava janeiro e as pessoas voltavam para o desemprego. E nesse ano o que a gente viu foi que muitas empresas confirmaram esses funcionários, efetivaram os funcionários, mantendo as vagas como vagas fixas para dar conta do aquecimento da demanda de consumo mesmo. Ivana, você então, como... alguns exemplos. Ok. Você como observadora atenta desse cenário, você vê por parte daqueles que são responsáveis pela formação dessa mão de obra a mesma atenção, a mesma dedicação, o mesmo olhar cuidadoso para que esse cenário não seja depois, como você mesmo disse, uma preocupação para as empresas? Eu acho que tem muita coisa acontecendo. Tem empresas que elas próprias tiveram que investir na formação. É o caso, por exemplo, da mineração. Em algumas funções específicas, onde era muito difícil conseguir encontrar mão de obra, as próprias mineradoras abriram cursos onde as pessoas recebem para estudar e para aprender aquele ofício, para poderem ser efetivadas num posto de trabalho. Existe muita formação sendo oferecida, até pelos órgãos públicos, financiados com recursos do FAT. Existem muitas opções para quem quer se capacitar. O que eu acho é que ainda existe uma postura, às vezes, um pouco acomodada da população, que não percebeu que tem vaga, mas para gente qualificada. E aí, embora os números de geração de emprego sejam incríveis, tem muita gente que está desempregada e não consegue uma ocupação, né? Tem um descasamento entre a vaga oferecida e a formação da pessoa. Então não é uma responsabilidade só do lado de quem está formando. Essa é uma responsabilidade de cada um que está no mercado de trabalho de investir na sua própria capacitação. E isso ninguém pode fazer pela pessoa, ninguém pode fazer por mim, só eu posso me capacitar para estar melhor preparado para disputar uma oportunidade no mercado de trabalho. Além da necessidade, temos uma proximidade cada vez maior daqueles que formam
com aqueles que empregam, porque o que se vê e o que se ouve constantemente aí por parte dos empresários, uma queixa que é frequente, é a distância entre o mecanismo de formação e a necessidade da empresa. Mas essa briga entre os acadêmicos e o mercado, acho que será eterna, né? Assim, essa é uma discussão que continua em tempos de vagas, em tempos de falta de vagas. Acho que é uma discussão até saudável, que puxa todo mundo para cima e não ao contrário. Para fechar aí e dar um panorama geral do que é a criação de empregos no Brasil, eu queria lembrar um dado curioso. Em 2008, até a crise financeira mundial, que abateu aí economias mundo afora, o Brasil era o segundo colocado no ranking dos países com maiores índices de desemprego, considerando as 20 maiores economias do mundo. No último ranking, que foi feito agora com base nos dados do fechamento de 2010, o Brasil apareceu aí com um honroso 15º lugar nesse ranking. Como esse é um ranking nada bonito, quanto pior você tiver na classificação, melhor. Para quem era vice-líder, a gente mostra um pouco de como estamos. E em janeiro, a taxa de desemprego no Brasil ficou mais baixa que em países como Canadá, Alemanha e Estados Unidos, que foram, que eram sempre os países conhecidos pelo nível de empregabilidade da população. Com a crise, eles sofreram aí um retrocesso. Isso já melhorou muito em relação ao ano de 2009. A recuperação já foi grande nesses países. Mesmo assim, eles ainda não conseguiram voltar para níveis melhores que o Brasil. Para dar números a essa história, o índice de desemprego em janeiro no Brasil foi de 6,1%. Em janeiro, esse índice nos Estados Unidos foi de 9%. Ivana Moreira, tomara que você venha sempre com boas notícias aqui para a gente poder conversar nas nossas manhãs sobre economia. Bom, você sabe que eu sou uma jornalista que adora dar boa notícia, né, Paulo? Eu bem que tento, todo dia eu tento. Continue tentando, vai ser muito melhor para todos nós. Ivana, grande abraço, amanhã nós voltamos para falar de economia. Até amanhã. Bom dia, tchau. Bom dia.